Meu líder me disse que eu não posso me batizar. Esse é o assunto que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu sou o pastor Eliosmar e esse é o meu canal, é o seu canal, que você possa se inscrever aqui no nosso canal, se você não é inscrito, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos e compartilhe com mais pessoas para que eles possam ter acesso à verdade. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu vou estar colocando o depoimento de uma irmã que por muito tempo não foi batizada porque o seu líder, a liderança da igreja dizia que ela estava em pecado e não poderia se batizar. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 8, a partir do verso de número 26 de Atos, a Bíblia conta a história do eunuco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor disse a Felipe, olha, vai para a banda do sul que desce para Jerusalém. Então Felipe foi, chegando lá, a Bíblia vai relatar que Felipe viu um eunuco e o Espírito Santo disse a ele, se achegue a este carro. E esse eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E a passagem em que ele estava lendo, aquele homem ficou meio confuso. Felipe então chega para ele e pergunta, olha, entendes tu o que lê? O eunuco então diz, como que eu vou entender se ninguém me explica? Então Felipe teve a oportunidade de pregar Jesus para aquele homem. Verso de número 36, a Bíblia relata que o homem diz, olha, aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Então Felipe diz, é lícito se tu crê de todo o teu coração. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então desceu os dois do carro, entraram na água, foram batizados. A Bíblia diz então, irmãos, que esse eunuco sai da água com Felipe jubiloso, glorificando a Deus, pois havia sido batizado. E aí eu te pergunto, por que você não se batizou? Por que a tua liderança impede que você seja batizado? O que está acontecendo? Será que você teve um encontro real com Cristo? Esse eunuco, ele teve um encontro real através da palavra de Deus. Talvez você tenha ouvido várias vezes, tenha o desejo de se batizar, mas não é batizado porque você não é casado no papel. Eu quero colocar um depoimento de uma irmã que por muito tempo ela foi impedida de ser batizada e a vida dela não andava direito, as coisas não caminhavam porque ela ficava triste, ela via as pessoas participando da ceia do Senhor, via as pessoas serem batizadas e ela era impedida de ser batizada. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, por que você não se batizou? Qual é o impedimento? Por que o teu líder diz que você não pode se batizar? Amém? Vamos ver o testemunho da irmã no nome de Jesus. Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou a Jaciara e hoje eu quero falar para os irmãos um pouco da minha história sobre batismo. Desde os meus 18 anos, eu já era uma cristã, eu já tinha um pouco de conhecimento da palavra de Deus e eu já sabia o significado do batismo. E desde então, irmãos, eu desejava muito ser batizada. Mas tinha um porém. Eu morava com meu esposo, mas a gente não era casada ali, não tinha um papel que comprovava que a gente era casada. Então, isso era um impedimento de eu ser batizada. Os meus pastores naquela época falavam que se eu não tivesse o papel que comprovava que eu era casada, eles não me batizavam, porque eles consideravam que eu estava na prostituição. E isso foi algo que me machucou muito. Mas ali, depois de um tempo, eu saí daquela igreja, eu fui para outra igreja, e ali, irmãos, eu e o meu esposo, a gente conheceu o pastor Eliosmar. E ali teve um dia que ele estava ceando e ali no final do culto ele chegou até eu e o meu esposo e perguntou por que nós não participou da ceia. E ali a gente explicou que a gente não era casado e que a gente não era batizado. E ali ele perguntou o que impedia a gente de se batizar. E ali a gente falou que é porque a gente não era casado. E ali naquele momento ele falou, não, vocês podem sim se batizar. Não tem uma base bíblica que vai dizer que vocês não podem se batizar pelo fato de vocês não serem casados. E ali ele marcou uma reunião com a gente, ali ele conversou e ali depois ele deu um ensino bíblico pra gente, ensinando o significado do batismo, o que significava o batismo. E ali, irmão, a gente se batizou. Hoje, graças a Deus, a gente participa da ceia do Senhor. Então eu quero falar para os irmãos que se algum dos irmãos ou irmãs estiver passando por esse mesmo processo, se for impedido de se batizar porque não tem um papel que comprove
que você é casado, eu quero dizer para os irmãos que você pode sim se batizar. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E não todo aquele que for casado e batizado. Então, os irmãos, você pode sim se batizar. Independente ou não, se você tem um papel que comprova que você é casado, você pode sim se batizar. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Você viu, irmãos? Você viu aí que coisa tremenda? A pessoa era impedida de se batizar porque falavam para ela que ela não tinha uma comprovação no papel, então ela estava em pecado. Um casamento de 16 anos, um casamento abençoado, um esposo honrado, ela uma esposa honrada, os dois trabalhadores, trabalhador na obra do Senhor, mas era impedido de ser batizado. Eu não entendia. E quando eu tomei conhecimento desse caso, quando eu pastoreei eles, então eu comecei a ensinar para eles sobre o batismo. E essa era uma das passagens que eu colocava que eu colocava como exposição para eles. Se você aceitou Jesus como teu Salvador, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você deve se batizar. Aí você fala, não, irmão Eliosmar, eu não estou preparado para o batismo. Então você não está preparado para ser cristão. Você não está preparado para ser servo de Cristo. É essa que é a verdade. Quem é servo de Cristo, quem se converteu de verdade, se batiza. Desce as águas, cumpre a palavra, porque foi isso que Jesus nos ordenou para que fizéssemos. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, se você aceitou o Senhor Jesus e está sendo impedido de ser batizado, tem algo errado. Ah, irmão, eu não tenho um papel que comprova que eu sou casado, então eu estou no pecado? Não, você não está no pecado, você só está no pecado se você viver uma vida de promiscuidade, se você não respeita a sua esposa, se você, esposa, não respeita o seu marido. Agora, se vocês vivem uma vida abençoada, têm filhos, está na presença de Deus, só não tem um papel que comprova, isso não é impedimento para você tomar a ceia. Em nome de Jesus, não deixa isso acontecer contigo, não. Chama o teu pastor, chama o teu líder e conversa. Olha, pastor, eu entendo que não é necessário eu ter um papel que comprova o meu casamento. Eu vivo uma vida digna na presença do Senhor. Eu quero ser batizado. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. E desce as águas que você vai ver a transformação que o Senhor irá fazer na tua vida. A Bíblia diz que aquele momento para aquele homem foi um momento de júbilo, um momento glorioso. E o batismo é isso, é renascimento, é mudança de vida. Mas não é a água do batismo que vai te mudar. Não é a água do batismo que vai te transformar. O que vai te transformar é o Senhor Jesus. Primeiro você aceita Ele, você confessa. Você creia que Jesus é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos. E aí então a tua vida ela começa a ter mudanças. Então, não deixe que ninguém impeça que você seja batizado. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que eles possam ter acesso à verdade. Deus abençoe no nome de Jesus.